Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Os irmãos estão ouvindo bem aí? Amém. Vamos iniciar, tá um certo barulho aqui, mas vamos iniciar abrindo a Bíblia no livro de Salmos 33. Salmos 33. Diz a palavra de Deus: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E eu queria convidar a irmã Jusilene, para estar fazendo uma oração em adoração ao nosso Deus. Jesus quer que você ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado é o teu nome, ó Pai. Neste momento, ó Deus, nos encontramos em tua santa presença para glorificar teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo alimento e por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, concedido, ó Pai. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas sem medida. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por este culto, que o Senhor Deus venha nos aceitar, ó Pai, nesta noite, que tudo que nós viemos fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, ó Pai, através, ó Deus, da tua palavra, através dos louvores e
Nos aceita, Pai. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a prestar um culto a Ti, Senhor. Misericórdia em nossas vidas, perdoa nossos pecados. Nós não somos dignos, ó Deus, de estar na Tua presença, Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o hino de número 3, a Igreja em Adoração. Hino 3. Teu povo congregado, humilde em torno ao teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinado, de mais em mais na santa fé crescer. O mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, usando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Avive em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei do céu, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Amém, Jesus. A palavra de Deus ainda vai nos dizer no livro de Salmos, capítulo 51, Salmos capítulo 51, eu vou ler o verso 4 e o verso 5, que diz o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse início do versículo 4, quando ele diz: pequei contra ti somente. Todo pecado que nós cometemos, ainda que seja contra um irmão nosso, nós estamos pecando primeiramente contra Deus. Isso nos faz lembrar que lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira são repreendidos pelos apóstolos, eles dizem: olha, vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus. Esse é um instante, irmãos, onde nós
reconhecemos diante de Deus os nossos pecados e o quanto nós carecemos das tuas misericórdias. E vamos orar ao Senhor, pedindo, suplicando a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas muitas vezes que nós temos errado contra o nosso próximo e primeiramente contra Deus. Então vamos orar nesse instante. Eu queria pedir à nossa irmã Dayana para estar fazendo essa oração em confissão de pecados. Amado Deus, soberano Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus de amor, Deus de infinita bondade, Deus querido, Pai, só o Senhor é Deus. Tu és o Senhor de nossas vidas, meu Pai. Pai santo, Pai amado, acabamos de ler, meu Pai, no Salmo, que nós pecamos, meu Pai, nós pecamos contra Ti, Deus. Deus querido, Deus amado, queremos, Deus, lhe pedir perdão, meu Pai. Confessar ao Senhor que somos falhos, somos pecadores e que nós carecemos, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Deus querido, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a fazermos a Tua vontade, a vivermos, Pai, de acordo, Deus, com a Tua palavra, meu Deus. Perdoe nossas faltas, Deus, perdoe nossas falhas que nós cometemos, Senhor, contra Ti, que entristecem ao Senhor, meu Deus. Perdoa, Deus. Olhe para nós com o Teu olhar de misericórdia, de amor, e nos perdoa, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, fazer, Deus, a Tua vontade, mas nós precisamos do Senhor, que o Senhor esteja, assim, nos ajudando, Deus, esteja nos conduzindo para fazermos a Tua vontade, que ela é boa, é perfeita, Deus, e é agradável, Pai. Permaneça conosco, Deus. Muito obrigado, Pai, por este culto, por estarmos reunidos, Deus, para cultuar, para adorar o Senhor, meu Deus. Permaneça conosco, Deus. Abençoe, Deus, a todos que estão participando do culto neste momento, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista Davi, ainda nesse capítulo 51, no versículo 15, ele vai dizer: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Nesse instante, nós possamos pedir isso a Deus com todo o nosso coração e entoar louvores ao Senhor, porque é agradável. Vamos louvar o Senhor com os cânticos espirituais. Graça e paz, amados. Eu costumava dizer, né, quando eu estava sempre na ministração dos louvores, que esse momento de louvar a Deus é um momento muito especial, onde a gente coloca, né, o nosso coração sintonizado aos querubins, aos louvores dos querubins, que 24 horas eles adoram ao Senhor. E nós, por alguns minutos, nós também entramos nesse ambiente de adoração, né? Quando estamos juntos, cultuamos ao Senhor, quando vamos louvar ao Senhor juntos. Então, é um momento muito especial, é um momento de contrição, é um momento de adoração, de entrega, de cantar com sabedoria. É o culto racional que Paulo nos orienta a oferecer ao Senhor. Então, eu quero convidar você a cantar, mas não somente cantar, mas adorar o Senhor. Adorar o Senhor através dos louvores que nós vamos entoar nesse momento.
que você cante com o seu coração, com a sua alma, que você se derrame diante do Senhor através da letra, que as letras possam ser uma adoração, uma oração do seu coração para o coração de Deus. Então, eu quero convidar você a cantar de todas as tribos, povos e raças. Bendito seja sempre o Cordeiro. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te adorar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos contados, grande multidão, muitos irão te adorar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós somos hábito dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, Jesus. Tu estás presente em nosso meio. Tu estás entre nós, Senhor Jesus. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, obrigado, Cristo, Filho, Senhor Jesus. Ansioso espero. Aleluia, Jesus.
Durante dia que tu então subiremos, contigo estarei pra todo sempre. Jesus, Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, ó Filho, ó Filho, ó Filho, Senhor Jesus, aqui está assentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao estar assentado a ti, Jesus, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos amém. Obrigado, Cristo, Filho, ó Filho, ó Filho, ó Filho, Senhor Jesus, Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, ó Filho, ó Filho, ó Filho, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queria pedir a irmã Joane para estar fazendo uma oração nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento, pelos louvores que foram entoados. E logo após, a palavra está com o pastor Eugênio, que estará trazendo a mensagem. Graça e paz, irmãos. Pai querido, Pai amado, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, para sempre em nossas vidas. Deus, primeiramente quero te agradecer pelo nosso levantar. Quero te agradecer, Senhor, por o Senhor nos deu esse dia. O Senhor esteve conosco, nos protegeu de todo mal e nos manteve firme, meu Deus, para estarmos aqui agora, para adorar ao Senhor através dos nossos louvores.
e para estarmos aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos prepare para praticá-la, para colocá-la no nosso coração e também para sermos exemplos, Deus, por aí afora. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nessa noite, nos guardando todos os irmãos que aqui estão e os que não puderam também participar. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, graças e paz para o Senhor Jesus, uma alegria estarmos mais uma vez juntos, reunidos, para louvarmos, benzermos e exaltarmos ao nome do Senhor. Nossa saudação a cada um dos irmãos que estão aqui conosco, através da plataforma Zoom, assim como aqueles que estão também conosco através do YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês e também as vossas famílias em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e vamos fazer a leitura dos versos 18 a 20. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, se alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Damos graças, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus e em concordância com a oração da tua serva. Ó Deus, cada um de nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, com temor e tremor e suplicamos que o Senhor presida sobre nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra, ó Deus, seja alimento para as nossas almas, a fim de que possamos nós glorificarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. É em Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, temos visto nesses últimos dias, com alegria, que a curva dos infectados da pandemia reduziu aí abaixo de 15% com relação a 15 dias atrás, há 2 semanas atrás. A mesma coisa também com relação ao número de óbitos, o que nos faz perceber que, pela graça de Deus, os efeitos e a pandemia em si estão passando. Todavia, isso não quer dizer que nós vamos baixar a nossa guarda e está tudo bem. Não, muito pelo contrário. Mas que esses índices sejam para nós um alívio a mais, uma convicção a mais de que Deus tem ouvido a oração, o clamor do seu povo e tem atendido do alto dos céus, de maneira que vamos continuar vigiando e continuar orando e continuar suplicando que Deus, então, faça cessar essa praga diante dos 4 cantos da terra, a fim de que possamos depois voltar à normalidade da vida. Louvado seja Deus,
pela sua boa mão, que tem feito isso diante do nosso país, diante do seu povo que tem clamado ao seu nome. Meus irmãos, eu queria partilhar com os amados nessa noite sobre o seguinte tema: buscando a glória de Deus em meio às nossas lides, buscando a glória de Deus através do nosso trabalho. Baseado no texto que lemos, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 20. Temos visto, irmãos, através dessa exposição da carta, que o apóstolo Pedro escreve esta carta àqueles cristãos que estavam espalhados pelo mundo de então. Pedro inicia a carta, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O apóstolo Pedro, diferentemente do apóstolo Paulo, que escreve cartas a uma igreja específica, o apóstolo Pedro faz uma carta abarcando diversas igrejas. Lembrando aos irmãos que nós estamos aqui nos idos da década de 60 do primeiro século. Nesse momento estava no trono, como imperador em Roma, Nero, aquele mesmo que nomeou o seu cavalo como senador em Roma, aquele mesmo que tocou fogo em Roma porque estava entediado e precisava de uma inspiração, aquele mesmo que, segundo consta os anais da história, mandou abrir a sua mãe para que ele pudesse, então, ver de onde ele tinha nascido, de onde ele tinha saído. Um homem completamente digno, um homem certamente nas mãos do Deus desse século e que perseguiu a igreja no primeiro século, assim como outros e outros imperadores romanos. E o apóstolo Pedro, segundo a tradição da igreja, ele foi martirizado exatamente a mando de Nero, quando Pedro estava preso em Roma e quando escreveu esta carta primeira, assim como também a sua segunda carta. Vimos então, irmãos, que o apóstolo Pedro, ao escrever esta carta, visando consolar os irmãos diante daquela perseguição, diante da tirania do Império Romano e diante das ameaças constantes dos judaizantes, uma vez que os judaizantes perseguiram inicialmente os cristãos e depois também o Império Romano na pessoa do imperador. O apóstolo Pedro, ele declara inicialmente no primeiro capítulo acerca dessa nova vida que Deus nos concede e que é a ação do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai nos amou, nos elegeu, Deus o Filho, ele concretiza esse trabalho, esse projeto que Deus Pai arquitetou, aonde o Filho dá a sua vida como penhor da nossa salvação, a sua vida, o seu sangue é derramado em nosso lugar, e o Espírito Santo aplica todas as benesses da obra do Filho sobre as nossas vidas. Consequência que, a partir do versículo 13 do capítulo 1, o apóstolo Pedro vai declarar que, uma vez escolhidos e eleitos por Deus em Cristo Jesus, nós precisamos andar e proceder em novidade de vida. Assim como Deus é santo, nós também precisamos andar em santidade, sermos santos ao louvor da glória de Deus. É nesse contexto, então, que chegamos ao capítulo 2, aonde o apóstolo Pedro
Depois de falar sobre a santidade, o apóstolo Pedro vai mais uma vez ressaltar essa relação do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, razão pela qual, de forma obediente a Cristo, submissos ao comando do Senhor Jesus, nós precisamos nos submetermos às autoridades, assim como precisamos também nos submetermos àqueles que têm autoridade sobre nós no nosso local de trabalho. E aqui chegamos aos versículos 18 a 20 do capítulo 2. Meus irmãos, a submissão, que é a tônica deste capítulo 2, versículos 11 a 17, debaixo da autoridade daqueles que presidem sobre nós, e agora, debaixo da autoridade daqueles a quem prestamos serviços, esse princípio espiritual da submissão deve reger a nossa vida, não apenas como cristão, mas também enquanto cidadão, quiçá como trabalhador. E eu quero destacar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, que essa submissão ela deve acontecer a despeito da perversidade. Versículo 18 nos diz: sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A fé cristã, meus irmãos, não incitou os crentes no primeiro século à rebeldia nem a um levante. Ao contrário, os orientou a que estes se submetessem com todo temor e tremor a esses patrões, ainda que eles fossem injustos e até mesmo cruéis. É necessário que possamos lembrar que a palavra grega usada aqui pelo apóstolo Pedro para Senhor não é a palavra Kyrios, mas é a palavra despotes, de onde vem a palavra da língua portuguesa déspota. O termo indica, de forma implícita, o poder e a autoridade ilimitada que aquele senhor tinha sobre o seu escravo. Alguns cristãos serviam a mestres, a senhores que eram bons, que eram cheios de consideração e que tratavam os seus escravos com respeito, porque também eram pessoas cristãs, porque viam os seus escravos não como coisas, mas como irmãos em Cristo, e eram conservos uns dos outros. Razão pela qual, meus irmãos, esses que não tinham senhores bons, senhores que tratassem com decência os seus servos, ainda assim eles tinham que suportar os caprichos desses injustos e inescrupulosos. A palavra grega roiketai para servos, de onde é derivada a palavra roikos, casa, designa moradores da casa que eram escravos domésticos ou escravos alforriados. Portanto, quando Pedro se dirige a esses escravos domésticos ou escravos que moravam na casa do seu senhor, aqueles que tinham essa incumbência dos trabalhos dentro da própria casa, como uma espécie de mordomos, não é? Cuidadores dos bens do seu senhor. Mas, meus irmãos, nem todos os servos tinham esse privilégio de trabalhar na casa do seu senhor. Só para que nós nos lembremos, naquela época existiam mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Na verdade, a base do Império Romano estava exatamente construída, alicerçada sobre essa classe dos escravos. Lembrando que, segundo a lei romana,
escravo não era pessoa, era coisa, era objeto. Você poderia dispor de um objeto como você dispõe de uma caneta, de um lápis. Ora, quando a caneta começa a falhar, às vezes, no ímpeto de raiva, você pega a caneta e simplesmente aparte e joga fora. Era exatamente assim que o Senhor poderia tratar os seus escravos. Poderia bater nos seus escravos ao ponto de matá-los, e não haveria punição alguma, porque escravo não era pessoa, não era tratado com dignidade de pessoa. Escravo era coisa, era objeto. E se uma ferramenta não funcionasse bem, era direito do seu senhor até mesmo tirar a vida, já que se tratava apenas de uma ferramenta viva para o trabalho. Mas, meus irmãos, em contrapartida a esse contexto tão tenebroso e tão perverso desses senhores malévolos, haviam escravos convertidos, e por causa dessa nova identidade em Cristo, os escravos não poderiam se revoltar-se contra os seus patrões. Pedro vai estar recomendando que aqueles irmãos na fé, ainda que escravos, fossem submissos aos seus senhores, independentemente da condição de quem eram esses senhores. Se o tratamento fosse bom ou fosse ruim. E isso, irmãos, é uma orientação que não apenas Pedro deu a esses irmãos, mas que o apóstolo Paulo, em diversas cartas, vai tratar também para esta classe. Efésios, capítulo 6, versículo 5, Colossenses, capítulo 3, verso 22, quando ele escreve as suas pastorais a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, verso 1, assim também como na sua pastoral a Tito, capítulo 2, versículo 9. Paulo vai orientar aqui aqueles que são servos, aqueles que são escravos, sejam os melhores escravos para a glória de Deus, que possam dar bom testemunho da sua fé, a fim de que esse testemunho não venha a prejudicar a fé e assim, ao invés de serem para a glória de Deus, sejam escândalos para o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o motivo da submissão está no temor a Deus. Por causa disso, o escravo deveria sujeitar-se ao seu patrão. Observe o que Pedro diz, versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Em suma, o nosso temor a Deus faz com que nós estejamos nos submetendo, nos sujeitando. Ainda no capítulo 3, versículo 2 e o versículo 15, Pedro diz: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Versículo 15, que nos diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A submissão deveria acontecer em Cristo Jesus, independentemente da condição do seu Senhor. E por que isso? Porque o cristianismo, meus irmãos, havia abolido as distinções entre classes sociais, mas sim introduzido um novo conceito revolucionário de relacionamento. Aqueles que eram escravos continuavam sendo escravos, aqueles que eram senhores continuavam sendo senhores, mas, acima disso, a forma de trato, a forma de relacionamento era outra. Ora, nós bem sabemos a carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon, tratando exatamente sobre esse relacionamento, essa forma que Filemon deveria receber Onésimo. E isso fica muito claro na carta que Paulo escreve a Filemon. Todo trabalho deveria ser feito como se fosse para o próprio Senhor Jesus e visando a glória
de Deus, razão pela qual, independente da situação do Senhor, da forma que o Senhor tratasse o seu servo, deveria haver essa santa submissão. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, essa submissão também deveria acontecer a despeito da injustiça. Diz assim o versículo 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Muitos escravos eram castigados com trabalhos forçados e açoites tenebrosos. Naquela época, um escravo não tinha direito garantido por lei. Na verdade, o escravo tinha dois direitos. O primeiro deles, não ter direito algum. O segundo, não abusar do primeiro direito. Era uma situação completamente desprovida de nenhum tipo de garantia para o servo, para o escravo. Naquela época, um escravo, ele era apenas uma ferramenta viva. Ele vivia apenas para servir ao seu senhor. De maneira que não importava os sentimentos ou desejos que aquele escravo possuísse. Nada disso era respeitado pelo Senhor ou levado em conta pelo seu Senhor. Sobretudo quando o Senhor não era um homem cristão, uma mulher cristã. E, meus irmãos, diante desse quadro, não poucas eram as vezes e as circunstâncias que, em meio às tristezas e às injustiças, aquelas pessoas deveriam manter a sua consciência pura diante de Deus, trabalhando com dedicação e reverência. Então, imagine você sendo escravo, sendo açoitado injustamente, sendo vitimizado apenas pelo prazer de um coração perverso que se alegrava com o seu sofrimento, e você tendo que não apenas servi-lo, mas servir da melhor maneira, servir da forma mais plena, mais bela, mais íntegra, mais impactante. Pode parecer algo plenamente contraditório, e o é, porque o escravo cristão, ao olhar para o seu senhor, ele não poderia simplesmente ver a maldade do seu coração, mas ele precisava ser sempre o melhor servo para a glória de Deus. E eu diria que seria a mesma coisa dos nossos dias, aonde aqueles que, diante da maldade dos seus empregadores, precisam, muitas vezes, engolir tantas situações difíceis, tantos impropérios, tantas ameaças, nós precisamos nos esforçarmos para sermos os melhores funcionários para a glória de Deus, para que, através do nosso testemunho, aqueles que têm autoridade sobre nós no nosso local de trabalho sejam impactados através da mensagem do Evangelho, que muda as vidas e que traz um novo parâmetro para a dimensão dos nossos relacionamentos, inclusive também dentro do nosso ambiente de trabalho. Imagine, então, que através desse testemunho para a glória de Jesus, os escravos estavam fazendo uma santa revolução, impactando através de trabalho dedicado e reverente, a fim de que o coração de seus senhores pudessem ser alcançados para a glória de Deus. E isso pautados na convicção de que na revolução do amor que vence todos os reveses e todos os infortúnios. Podemos concluir, meus irmãos, que a gratidão a Deus por meio de sofrimentos injustos é o segundo fator motivacional para a submissão. Quando oferecemos o bem àqueles que nos dirigem o mal, somos recompensados pelo próprio Deus. Eu vos convido
a que possamos observar as palavras do evangelista Lucas, no capítulo 6, quando ele registra as afirmativas do Senhor Jesus, Lucas 6, 32 a 35, que nos diz assim: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Preste atenção agora. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar alguma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Em terceiro e último lugar, a nossa submissão também deve acontecer a despeito da aflição. O versículo 20 de 2 Pedro, capítulo 2, nos diz: Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Meus irmãos, o escravo não deveria jamais sofrer na qualidade de um rebelde insubmisso. Se o seu sofrimento é fruto da sua rebeldia, ele está recebendo aquilo que é justo. Ele está recebendo aquilo que ele mesmo provocara. Não há nenhum mérito em ser esbofeteado, em ser afligido, se o servo foi pego em flagrante erro. Todavia, quanto mais o servo era afligido, estando correto, quanto mais o servo fosse machucado, fosse ferido, fosse afrontado na sua dignidade, ainda que ele não tivesse feito por onde merecer tal castigo, aí sim, o sofrimento daquele servo estava sendo um ato de louvor, de honra e de glória ao nome do Senhor. O que agrada a Deus é que o cristão sofra por sua fé, sofra por sua consciência limpa, que ele sofra pela prática do bem. Me permita, então, perguntar a você se isso também tem acontecido no seu local de trabalho, se você tem sido perseguido porque você expressa a sua fé em Cristo Jesus. Se você é colocado para fazer os piores trabalhos, não por uma questão da sua capacidade, mas apenas porque você tem testemunhado que Jesus é Senhor na sua vida. Será que você tem sido afligido exatamente porque o seu patrão ou o seu gerente ou o dono da empresa a quem você trabalha, aquele que lhe contratou, ele quer que você perca a cabeça, ele quer que você chute o pau da barraca, ele quer que você vá a vias de fato para que você possa romper com o domínio próprio, para que você possa romper com o amor, com a fé, com a esperança, com os frutos do Espírito, aí sim você está sofrendo para a glória de Deus. Mas muito cuidado acerca disso, porque às vezes pessoas que se dizem cristãs, elas são preguiçosas, e aí elas dizem: estou sendo perseguido por conta da minha fé em Cristo. A Bíblia diz, o autor de Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o apóstolo Paulo diz mais: aquele que não trabalha e também não coma. Então, irmãos, que nós sejamos afligidos, não por motivo que tenhamos dado, mas exatamente pela falta de motivo. E nós sejamos perseguidos não porque chegamos atrasados no nosso local de trabalho, mas muito longe disso,
que nós sejamos os primeiros a chegar e que nós sejamos os últimos a sair. Que nós cheguemos antes do nosso início do horário de trabalho e que nós saiamos após findar o nosso horário de trabalho. Que nós sejamos perseguidos não porque nós somos profissionais de uma baixa qualidade de trabalho ou de uma baixa eficiência no trabalho, uma baixa produção, não. Que nós possamos nos esforçarmos para sermos o melhor funcionário a cada dia, a cada semana, a cada mês, não para que estejamos buscando a nossa foto em destaque em uma parede. Não, muito pelo contrário, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Que nós estejamos sofrendo as amarguras, as injustiças, porque somos crentes, porque nós não dobramos a uma falta de moral, porque nós não aceitamos negócios escusos, porque nós não fazemos negociatas. Nós sofremos porque não mentimos, porque quando o telefone toca e o chefe diz, olha, se for para mim, diga que eu não estou. E aí você diz, olha, o senhor pode me demitir, mas eu não vou mentir, porque se eu estou mentindo, porque por medo do Senhor, a primeira dúvida que o Senhor tiver acerca da minha lealdade, o Senhor vai me demitir. Então, que fique claro, eu não vou mentir nem porque o Senhor está mandando, nem porque o meu emprego está em risco. Eu não minto porque eu sou um servo de Deus. Eu não minto porque eu não sou mais um filho da mentira. Eu não minto porque eu sou um filho da luz, eu sou filho da verdade. Eu não minto porque a verdade me libertou. Eu não minto porque eu não sou filho das trevas. Eu não minto porque aquele que me salvou das trevas me trouxe para a verdade. E outra coisa não pode estar nos meus lábios que não seja verdade para a glória de Deus, para o louvor do Senhor e para que outros também sejam alcançados e libertos dos seus pecados e também das cadeias do inferno, e que possam, então, desfrutar dessa vida alicerçada na verdade, pautada na verdade, para o louvor da glória do nosso Senhor e Salvador, aquele que é a verdade maiúscula, Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, enquanto trabalhadores, enquanto funcionários, enquanto aqueles que foram empregados por outros, nos esforçarmos para sermos os melhores, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e através daquilo que produzimos para a glória do nosso Senhor e Rei. Que Deus, pois, nos abençoe e que traga sobre nós esse entendimento e essa disposição para que assim Deus seja glorificado no nosso ambiente de trabalho e que através do nosso testemunho outras pessoas sejam despertadas pelo Senhor para também serem servos de Deus, filhos da verdade, aqueles que em meio às aflições não pagam o mal com o mal, mas que pagam o mal com o bem, como aquilo que Deus determina na sua palavra. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma semana abençoada, a sua casa, a sua família e também no seu ambiente de trabalho. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Retorna a palavra ao nosso liturgo. Amém. Eu queria pedir ao presbítero Mário para estar fazendo uma oração, mas antes da oração, ainda queria pedir à irmã Alci para entoar um hino ou um louvor. Logo após, o presbítero fará a oração e eu retorno a palavra ao pastor para a bênção apostólica.
Vamos cantar o hino do Inário 368, Despedida. Canto baixo. Deus os guarde bem no seu poder, permaneça o vosso lar, hoje descanse seu cuidado. Deus os guarde bem no seu poder, no seu poder, no seu amor, estarei nos planos de Deus. No seu poder, no seu amor, oh, que Deus nos guarde Deus os guarde para o seu povo, honrados e prudentes, chegando circunstrentes. Deus guarde para o seu povo, no seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. No seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos abençoe. Deus nos guarde bem no seu amor, o trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde para o seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, queremos agradecer pela tua palavra, tão rica, tão abundante, tão penetrante, ou mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. O Senhor sabe das aflições dos teus servos, o Senhor sabe as afrontas que os teus servos vêm padecendo, de todas as aflições, das injustiças, e nós queremos te pedir, ó Deus, sustenta os teus servos. Guarda-lhes, ó Deus, os lábios, o coração, que estes sejam renovados pela tua maravilhosa graça e na força do teu poder. Sustenta, ó Deus, a cada um destes, por mais que eles se sintam frágeis e trôpegos, Senhor. Renova-lhes a fé e a esperança, e, sobretudo, a convicção de que o Senhor está com eles, de que todas essas afrontas que o Senhor tem visto, tem contemplado, e que se os teus servos até aqui têm se mantido de pé, é porque o Senhor tem sido fiel para com eles, o Senhor tem sido gracioso para com eles. De maneira que, ó Deus, dá a resposta àqueles que têm perseguido o teu povo, por meio do testemunho da fé. Aqueles que, por inveja, aqueles que por cobiça e pela maldade do coração, aqueles que querem um ganho fácil e não querem trabalhar com justiça, têm afrontado e afligido os teus servos, Senhor.
Ó Deus, que o leão da tribo de Judá possa rugir e com o seu rugido silenciar aquele outro leão que está ao nosso derredor e querendo nos tragar. Que ele seja silenciado em o nome do Senhor Jesus. E que os teus servos, ó Deus, a semelhança do teu servo José e de tantos e tantos outros que sofreram nas mãos daqueles que detinham autoridade sobre estes, mas que não romperam com o seu testemunho, com a sua confiança no Senhor, mas ao contrário, mantiveram a pureza de alma, mantiveram as suas mãos e os seus corações limpos e purificados diante do Senhor. E o Senhor os honrou, colocando estes em posição de destaque. Que seja assim, ó Deus, na vida dos teus servos, para a glória do teu nome. E para testemunho entre todos de que vale a pena servir ao Senhor. De que o nosso Deus é um Deus bom, justo e verdadeiro, que consola aqueles que com lágrimas levam as suas causas diante dele e que descansam na justa justiça do juiz que não se corrompe e que faz justiça em toda a face da terra. Guarda o nosso coração de não pecarmos contra o Senhor. Ao contrário, enche-nos de fé e de esperança, para que com intrepidez e ousadia testemunhemos do Senhor, sobretudo nos momentos mais difíceis e nas horas mais agudas, aonde a perseguição for mais rinhenta sobre as nossas vidas. Que nós possamos confiar no Senhor e descansar no Senhor de todas essas aflições e de todos esses males. Ó Deus, dá uma semana abençoada a cada um dos teus servos e a cada dia trata conosco. A cada dia inclina-nos o coração para mais junto de ti e que aos teus pés vivamos vida santa e piedosa até a volta do Senhor Jesus. É para a tua glória, em nome de Jesus, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Recebamos a bênção dos apóstolos. Da maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, e que as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.